Pessoal, depois de assistir esse quarto episódio de The Last of Us, eu acabei chegando a algumas conclusões que eu não queria chegar. E isso não significa que a série seja ruim, ou que eu não tenha gostado, ou que a série esteja ficando péssima e tal. Não, não é isso. Até porque tem adaptações que eu gostei, tanto na série inteira como um todo, quanto nesse episódio 4 e tal. Tem coisas que eu achei legal. Mas existem algumas adaptações do material original de The Last of Us que essa segunda temporada fez, que eu sinto que tá meio que acabando com boa parte da força que essa história tem. E infelizmente eu sinto que isso vai acontecer muito ainda nessa segunda temporada. E pensando comigo mesmo, analisando as minhas expectativas, com relação à série, pro que ela tá sendo entregue, eu acabei chegando a uma conclusão, senhoras e senhores. A série nunca vai chegar nem aos pés do jogo. Mas antes da gente começar a nossa análise aqui, eu só quero avisar pra vocês que esse vídeo tá repleto de spoilers, tá? Tanto do episódio da série, quanto alguns takes sobre o mesmo momento da história, só que no jogo. Então assista por sua conta em risco. Bom, vamos começar pelo começo do episódio e com o núcleo que eu achei que foi muito bem apresentado e que foi uma adaptação muito bem feita pela série. Que é todo esse núcleo do Isaac, dos Wolves e dos Serafitas. A série começa já nos mostrando a Fedra 11 anos atrás, que se tornou uma organização paramilitar de gente merda, ditatorial, que esculacha gente inocente, sabe? Isaac, líder daquele esquadrão que tava fazendo piadinhas de pessoas inocentes que estavam sendo feridas por diversão, deixa apenas um homem do seu peletão vivo, matando todos os outros, traindo a Fedra pra ficar do lado dos Wolves. O que é um background muito interessante, tanto pra mostrar que fim levou a Fedra, quanto pra mostrar um pouco da personalidade do Isaac, que é um cara que, assim, vocês vão ver no decorrer da série que ele é um maluco que dá medo mesmo. E que inicialmente poderia até estar lutando e se unindo a uma causa justa que um dia os Wolves podem ter sido. Só que, como vimos no episódio, com o passar do tempo, os Wolves se tornaram o que basicamente a antiga Fedra era. Novamente, meio que refazendo o ciclo, Porque o poder, ele é um vácuo, Não existe vácuo de poder, ele sempre vai ser preenchido por alguma coisa. E quando a Fedra acabou, aparentemente os Wolves tomaram conta. E eu tô achando muito legal a maneira que a série tá contando toda essa história dos Wolves e dos Serafitas, sem essa coisa muito explicativa sobre, não, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo, não. Ela vai nos narrando por acontecimentos, Coisas que vão acontecendo. Foi a Ellie e a Dina encontrando vários Serafitas mortos no passado, agora o Isaac torturando aquele Serafita, perguntando, questionando ele quando será o próximo ataque deles, Ataque esse que a gente acaba vendo até no final do episódio, mas enfim. E durante toda essa conversa, interrogatório, tortura que tá rolando, a gente começa a entender um pouco mais desse conflito entre os dois, entre essas duas facções, tanto os Wolves quanto os Serafitas. Nenhum deles sabe quem começou, nenhum deles sabe por que eles estão brigando. Um matam crianças de um lado, o outro matam crianças do outro, uns matam inocentes de um, outros matam inocentes de outro, e assim vai, fica essa guerra infinita, que nunca acaba, sempre alimentada por mais e mais vingança, por mais e mais ódio. Como eu falei em outros vídeos, o tema principal de toda essa segunda parte de The Last of Us é vingança, e isso tá presente em muitos pontos da narrativa, inclusive nessa história de Wolves e Serafitas. Uma outra coisa que eu achei legal é como a série tá inserindo a Ellie e a Dina nesse contexto, no contexto dos Wolves e de Seattle e dos Serafitas e tudo que tá acontecendo ali. Primeiro mostrando os Serafitas mortos na estrada, depois mostrando o que os Serafitas fizeram com os Wolves todos pendurados pelas tripas lá, que é um rolê de Serafita com a marca deles na parede, com aqueles escritos, com aquelas frases deles e tal, enfim. A maneira com qual a Ellie e a Dina estão sendo colocadas nessa briga e tudo mais, tá sendo bem natural, sabe? Essa parte toda eu tô curtindo muito. Outra coisa que eu também tô achando muito legal é toda a ambientação do episódio em si, sabe? Aquele de cenário, de cidade pós-apocalíptica sendo tomada pela natureza, eu acho muito legal e muito característico de The Last of Us, e eles conseguem fazer muito bem, meio que emulando o Seattle daquela maneira, sabe? Achei muito legal a Ellie comentando sobre as bandeiras LGBTs que tem na rua, sabe? Que pra ela aquilo ali não tem nenhum significado, por mais que ela seja uma pessoa LGBT, sabe? Eu acho que é legal a série mostrar isso, porque mostra que
apesar do simbolismo que quer que seja, a Ellie continua sendo Ellie e continua sendo gay, independente de qualquer coisa, sabe? Porque, né, a gente sabe que por aí a galera adora falar que, não, a cultura woke, a lacração, é isso, tá transformando as pessoas, as crianças em gay, é o kit gay na escola, não sei o... Mas, tipo assim, isso não é uma coisa que você se transforma, sabe? Independente da bandeira que você lute, do que você acredite, isso não é uma coisa que você baixa, você faz um download e se transforma, que alguém ensina você a ser. A pessoa só nasce assim, ela só é assim e pronto, entendeu? Então, independente de qualquer coisa, a Ellie é gay e pronto, sabe? E não, pelo amor de Deus, não invalidando o movimento é muito importante e existe... Essa luta tem que ser feita, né? Não é isso que eu tô dizendo, eu só achei legal esse paralelo que a série fez ali. A cena da Ellie cantando pra Dina, né, que foi uma cena muito fofa, muito fiel aos jogos, assim, e tal, com a Dina olhando pra Ellie daquele jeito, meio que percebendo que tava completamente apaixonada pela Ellie, sabe? E todo esse simbolismo que existe entre a Ellie e o violão, né, como sendo a última coisa de legado positivo, assim, sabe, afetivo que o Joe deixou pra ela. Isso foi muito foda, mano, e muito bem feito e muito bem parecido com o jogo. E assim, eu também tenho que falar sobre a cena do metrô, né, que também é muito bem feita, muito bem construída, muito bem coreografada, sabe? É uma cena bem legal, bem fiel aos jogos também. Então assim, tem muitos pontos que eu achei muito legal nesse episódio, sabe? Pontos que eu achei positivos, interessantes, adições que eu achei maneiras, mas eu sinto que essas adaptações demais que essa segunda temporada se propôs a fazer, meio que transformou o roteiro e acabou tornando o roteiro preso em um nível de tensão que nunca vai chegar perto do jogo. E é aqui que finalmente chegamos ao teatro, né, o local onde aconteceram as maiores polêmicas do episódio. Bom, vamos recapitular rapidinho tudo o que acontece nesse final de episódio, tudo o que acontece dentro desse teatro. Dina e Ellie chegam ao teatro logo após a Ellie ter sido mordida, o que faz que a Dina fique completamente assustada e já, né, levante a arma pra poder matar logo a Ellie, que ela sabe algo que vai ser muito difícil pra ela, mas ela sabe que tem que ser feito. E assim, eu vou ter que elogiar a atuação da Isabella Merced, ela é muito boa, mano, sério. E ali, Ellie, que já não tinha muita escolha, acabou revelando de cara pra Dina que ela tinha sido mordida. Dina ainda fica em estado de choque e espera um tempo pra poder ver se a Ellie vai se transformar. Ellie faz um curativo, dorme, acorda, a Dina ainda tá lá apontando a arma pra ela. E quando ela levanta e a Dina percebe que a Ellie não vai se transformar, Dina revela que tá grávida e elas partem pra pegação maluca. No dia seguinte elas acordam abraçadinhas, muito românticas, com a Ellie dizendo que vai ser pai do garoto. I'm gonna be a dad. Com a Dina falando sobre o porquê existia esse travamento dela em poder se conectar mais profundamente com a Ellie, né, e se apaixonar com a Ellie nesse sentido, por conta de, né, de uma bifobia, né, que ela acabou sofrendo da mãe dela, que acabou travando ela, que faz sentido. Eu acho importante ter esses tipos de coisa na série pra gente poder, né, entender melhor como esses tipos de coisa que acontecem na vida real funcionam, sabe? E por fim, as duas terminam no terraço, dando as mãos, vendo a guerra entre os Serafitas e os Wolves rolando e dizendo que estão juntas, independente da Dina estar grávida ou não. Juntas, no caso, pra poder enfrentar essa aventura, né? Porque a Ellie queria que a Dina ficasse descansando. E assim, se a gente for parar pra pensar direitinho, deixando um pouco da raiveza de lado, que eu sei que a galera que jogou o jogo tem, né? Vamos parar pra pensar um pouquinho nessa cena fechada dentro da série, vendo a série só como um produto único. Ela é legal, ela faz sentido. Ela não é nada de incrível, ela é... assim... As atuações são muito boas, são muito bem feitas. Eu vi uma galera reclamando bastante da conversa da Ellie e da Dina antes do beijo delas ter sido meio maluca, delas estarem num momento de muita tensão ali e ser meio incoerente, elas se beijarem depois daquilo e daquela conversa. O que eu até entendo um pouco, mas eu também entendo que às vezes em momentos de muita tensão, em que, sabe, sentimentos demais estão a flor da pele ali, sabe? As coisas só acontecem. Essa cena entre elas tinha que existir, sabe? A série não poderia tirar esse momento, ele tinha que acontecer. Só que eu acho que a série perdeu essa oportunidade de fazer isso melhor. Essa cena entre a Ellie e a Dina poderia ter muito bem acontecido naquela barraca, no episódio passado. O que não meio que obrigaria a série a colocar essa cena agora no meio de toda aquela tensão de revelações e de
coisas extremamente perigosas acontecendo. Porque, bem, se coloca no lado da Dina. Você acabou de ver uma pessoa que foi mordida ali na sua frente. Por mais que ela tenha demorado um pouco pra se transformar, acreditar logo de cara que ela é imune é um risco muito grande. Você pode simplesmente acabar morrendo no dia seguinte. Você dormir abraçadinho com essa pessoa é mais perigoso ainda. E também pensar pelo lado da Ellie, porque a Ellie tá numa encruzilhada pra poder vingar o Joel, onde ela pode morrer a qualquer momento e a Dina pode morrer a qualquer momento. E a Dina tá grávida. No jogo, quando a Dina revela isso pra ela, a Ellie chama a Dina de fardo, mano. Sabe? Fala que ela vai ser inútil e que ela atrapalha e tá fudendo com ela. Então, tipo assim, não tem nada dessa fofurinha, entende? Eu sinto que os acontecimentos nos jogos, eles são muito mais tensos, eles são muito... É tudo muito mais angustiante, é tudo muito mais pesado, sabe? O que faz com que os fãs do jogo, quando pegam pra assistir a série, não sintam essa conexão toda, sinta como se fosse algo, né, legalzinho. Porque por mais que seja bom todo esse roteiro e toda essa construção, não chega nem aos pés do que é no jogo, do que como o jogo constrói essas coisas. E não tem como a gente esquecer. Quem jogou o jogo, não tem como simplesmente esquecer o jogo e considerar a série só como algo único, especial, à parte, que não pode ser tocado. Isso aqui não dá pra não levar o jogo em consideração. Ellie, acho que eu tô grávida. Eu tô grávida. Quê? O quê? Fica tranquila, não é seu. Então, a gente vai ter um bebê. Desde quando você sabe? A gente vai ter um bebê. Atrasou umas semanas atrás. Cacete. Semanas? Mas a gente podia... Eu vou ser pai. A gente ainda podia ter voltado. Eu não sabia. Vai. Eu não tinha certeza. Eu não queria ser um fardo pra você. E o que você tá sendo agora? E de novo, eu sinto que a tensão no jogo, ela acaba sendo muito maior por conta da morte do Joel ainda ser muito recente. A Ellie ainda tá muito completamente cega de vingança. A Ellie tá, sabe, ela não tem muito mais esperanças em nada. E eu sinto que a série acabou mostrando, até mesmo na atuação, no jeito de se portar da Ellie, um pouco de tranquilidade demais, sabe? Pra alguém que tá disposta a arriscar tudo que ela tem agora por conta de uma vingança, sabe? Na série teve a passagem de tempo de 3 meses desde a morte do Joel, então os sentimentos desafloram, elas se sentem muito mais confortáveis pra poder brincar, pra poder rir, e convenhamos, nós somos seres humanos, né? Não é porque acontece alguma coisa ruim na nossa vida que a gente não vai brincar, a gente não vai rir, a gente não vai transar, sei lá, em qualquer, sabe, tipo, outro âmbito da nossa vida que não seja relacionado ao nosso problema. A gente tem um problema na vida e a gente não fica com uma cara fechada pra tudo, sabe? Não é isso que eu tava esperando. Eu acho que eu tava esperando mais tensão, mais angústia, sabe? Sentir o clima mais pesado. Porque The Last of Us 2 é isso. Eu sinto que quem jogou o jogo sabe que você passa mal de ansiedade do momento que você segura o controle e começa o jogo até o momento que você termina essa droga. E mesmo depois de terminar, você ainda fica meio ansioso. Porque é complicado, cara. E eu sinto que na série as coisas estão muito mornas, sabe? Alguns diálogos meio fracos demais. Personagens que poderiam ter mais profundidade que não tem. Alguns personagens plenamente descartados, tipo assim, e o Tommy? Como é que vai fazer com esse novo Tommy mais responsável pela cidade que eles criaram na série? Ele não vai aparecer em Seattle pra salvar a Ellie, sei lá? É possível que ele apareça, mas também é possível que não. É possível que eles simplesmente só descartem o Tommy também. Então, tipo... Que esse programa aqui tá uma porra. Então, assim, esse episódio foi melhor que o último? Foi melhor que o último, porque o último não teve condições. Mas ainda assim, é aquilo. Nunca vai ser igual ao jogo. Porque a série, vista como uma obra única, pode sim ser algo bom, legal, maneiro de assistir e de acompanhar. Mas o jogo é incrível. O jogo é perfeito. E eu acho que quem jogou o jogo vai estar fadado a assistir essa série sempre sabendo que ela poderia ser muito mais. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Eu quero muito saber a opinião popular da galera, porque... porra, tá complicado. E eu tô muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos de The Last of Us, então eu vou continuar trazendo aqui toda semana a minha review completa do episódio novo. O que lançar eu vou tá fazendo. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder os próximos, beleza? Eu sou o PHD e até a próxima. Tchau.